Oi, gente. Vamos conversar hoje sobre campo elétrico uniforme. O nome uniforme na física, ele é sempre usado quando algo não muda, algo é sempre constante. Nesse caso, quem vai ser constante é o vetor campo elétrico. Então imagine que eu tenha num ponto qualquer um vetor campo elétrico, como esse. Se eu falo que esse vetor representa um campo elétrico uniforme, o nome uniforme quer dizer que esse vetor é constante. Ser constante quer dizer que ele não muda nada, ele não vai mudar nem intensidade, valor e unidade, nem direção e nem sentido. Em qualquer ponto do campo ele vai ser idêntico. Como se desenha essa região? A partir do momento que temos um campo elétrico uniforme, as linhas de campo ou linhas de força elas passam a ser desenhadas paralelas e equidistantes. Então, sempre que eu tiver um desenho como esse aqui, ó, e falar que isso aqui são linhas de campo ou linhas de força. Linhas de força. Se as linhas são paralelas e equidistantes, quer dizer que esse campo é uniforme. Então, qualquer ponto do campo teremos o mesmo vetor, mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido. Um exemplo. Imaginem que esse campo que eu estou desenhando aqui, ó, essas linhas que eu estou desenhando, vamos considerá-las paralelas e equidistantes. E elas têm um sentido de baixo para cima. Toda linha de campo tem um sentido, né? Nós vimos isso nas aulas passadas. E eu falo no enunciado, no texto, que é um campo elétrico. Se elas são paralelas e equidistantes, vamos considerar paralelas e equidistantes, quer dizer que qualquer ponto que eu pegar e desenhar o vetor campo, não se esqueça que o vetor campo ele é sempre desenhado tangente às linhas e no mesmo sentido. Então, qualquer ponto que eu analisar e desenhar o vetor campo, o vetor vai ser idêntico. Então, esses vetores aqui, ó, em qualquer ponto, representam o vetor campo e ele é constante. Ou seja, ele é igual, né? Todos os vetores aqui são idênticos. Idêntico quer dizer mesmo valor, mesma unidade, mesma direção e mesmo sentido. Isso que eu acabei de falar é a definição do campo uniforme. Vamos ver agora como se cria esse campo elétrico uniforme. Esse campo elétrico desenhado na tela, né? Como vimos anteriormente, é um campo elétrico criado por cargas pontuais, puntiformes. Cargas pontuais puntiformes não criam um campo elétrico uniforme. Então, essa carga positiva, que está criando esse campo de afastamento, e essa negativa, que cria esse campo de aproximação, ó, de acordo com o que vimos, né, em aulas passadas, são cargas elétricas pontuais. O campo elétrico uniforme não é criado pelas cargas elétricas pontuais. Para a gente criar o campo elétrico uniforme, temos que ter placas carregadas, corpos extensos carregados, e não pontos, como nesse exemplo abaixo. Ó. Aqui não temos apenas uma carga pontual puntiforme, nós temos uma placa extensa, grande, toda a placa carregada eletricamente. Se a gente desenhar as linhas de campo, como as cargas, né, fonte da placa são positivas, as linhas de campo ó, ficam de afastamento. Vamos desenhar as linhas de campo ó, em toda a placa. Como ficaria dos dois lados, né? Ó, o campo ele existe nos dois lados. Olhem como fica o desenho das linhas de campo ao redor da placa, todas de afastamento. Se a gente considerar uma região aqui, ó,
bem próxima à placa e na sua região central, dos dois lados, dentro dessa região, olhem só dentro da região vermelha, só dentro dessa região e dessa região. Dentro dessas duas regiões, repito, isso é muito importante, essas duas regiões, elas devem estar bem próximas à placa, elas não podem estar muito distantes e na região central da placa. Se eu analisar essas duas regiões, olhem ali dentro das regiões, só dentro ali daquela região, eu tenho as linhas de campo paralelas e equidistantes, seja do lado direito, né, olha aqui, ou do lado esquerdo. Então ali eu posso imaginar um campo elétrico uniforme, ou seja, qualquer ponto que eu pegar, o vetor campo, ele é sempre igual. Ele vai ter sempre mesma direção, mesmo sentido e mesma intensidade, né? O vetor campo é constante, seja do lado direito ou do lado esquerdo. Isso, repito, apenas dentro dessa região. E essa região, ela é bem próxima à placa, eu não posso ir muito distante, e na região central da placa, eu não posso ir muito para as bordas da placa. Se a gente for para as bordas da placa, o próprio desenho das linhas aqui nos mostra, as linhas elas param de ser paralelas e equidistantes, né? Então ele para de ser uniforme. Isso também pode ser válido se uma placa for negativa, como essa de baixo. Olha essa placa agora negativa. Não é uma carga pontual, pontiforme, né? É um corpo extenso, carregado uniformemente, uma placa grande. Vamos desenhar as linhas de campo. Nesse caso, as linhas de campo, elas são de aproximação, né? Vamos desenhar o campo elétrico ao redor de toda a placa, dos dois lados, agora linhas de aproximação. Olhem como ficou o desenho do campo elétrico se a placa for negativa, né? Aí são linhas de aproximação, tanto do lado direito como do lado esquerdo. O raciocínio é o mesmo. Se a gente considerar uma região, olha a região que eu estou destacando, bem próxima à placa, dos dois lados, tanto faz do lado direito ou do lado esquerdo. Então, se a gente considerar regiões, essa região e essa região, próxima à placa, não posso ir muito distante, na região central da placa, não posso ir muito para as bordas. Dentro dessas regiões, dessas duas, olhem como ficaram as linhas de campo. Elas ficam paralelas e equidistantes, né? Então, de um lado, as linhas ficam todas paralelas e equidistantes, do outro também. Então, dentro dessas duas regiões, se eu pegar qualquer ponto e desenhar o vetor campo elétrico em qualquer ponto dessas duas regiões, o vetor campo elétrico ele vai ser igual. Ele vai ter mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido. Então, teremos aí um campo elétrico uniforme, né? Eu não posso ir para as bordas da placa. O próprio desenho nos mostra que se eu estiver perto das bordas, as linhas param de ser equidistantes, né? E paralelas. Então, o uniforme é só na região central e próximo à placa. E se eu tiver duas placas, uma positiva e outra negativa, como fica o campo? Vamos ver agora. Se tivermos duas placas, uma positiva e outra negativa, e aí isso não tem exceção, tá? Se forem duas placas positivas, não funciona. Se forem duas negativas, também não. Tem que ser uma positiva e outra negativa. Vamos desenhar o vetor campo. Eu vou fazer em laranja o vetor campo da positiva. Então, o vetor campo da positiva é de afastamento. Então, eu estou desenhando aqui os vetores de afastamento da positiva. Aí, essa região aqui, que eu estou desenhando, está dentro da região do campo elétrico uniforme.
Então, essa região que eu estou considerando é aquela região mais próxima das placas e mais central. Agora eu vou desenhar da negativa. Da negativa eu vou fazer em verde, são campos de aproximação. E aí esses vetores são iguais, eles têm mesma intensidade, né? Porque eu estou tratando da região do campo elétrico uniforme. Então, os verdes, ó, eles estão todos de aproximação em relação à negativa, a laranja afastamento. Analisem agora, ó, essa região. Ó. Eu vou ter um vetor para a direita e um vetor para a esquerda. Como eles são iguais, repito, eu estou considerando toda a região de análise, dentro daquela região pequena, né, bem próxima às placas, bem na região central, então eles são iguais, eu posso considerar como campo elétrico uniforme. Então aqui o campo resultante dá zero, ó, porque um vetor para a esquerda, outro para a direita. Aqui também, ó. Aqui também, ó. O campo resultante vai dar zero, né? Que vai ficar um para a direita, outro para a esquerda. Agora, nessa região central, não, ó. Eu vou ter os dois vetores para a direita. Então, eu vou ter um vetor resultante para a direita. Concluo, se eu tiver duas placas carregadas, criando ao redor de si o campo elétrico uniforme, só vai existir campo entre as placas. Na região de fora, não. Consequentemente, a gente fica com esse desenho final. Ó. Então, aqui, ó, nessa região, o campo elétrico é nulo. Nessa região, o campo elétrico também é nulo. Eu mostrei, né? Em cima como por quê. Agora, entre as duas placas, não. Aí teremos o campo elétrico e esse campo elétrico entre as duas placas é uniforme, que é a soma dos dois campos. Qualquer ponto que eu considerar aqui, ó, eu vou ter o mesmo vetor campo, mesma direção, mesmo sentido, mesma intensidade. Então, em qualquer ponto entre as duas placas, o vetor campo é constante. Outro detalhe, não se esqueçam, tá? Eu estou repetindo devido à importância, para a gente guardar, que se eu me aproximar das bordas, aí não, tá? Essa análise não é válida perto das bordas, né? É só realmente dentro dessa região, bem próxima às placas e né, na região central, nas bordas, aí nas extremidades das placas, o campo não é mais uniforme. E como que calcula a intensidade do campo entre as duas placas? Tem como calcular. Para calcular a intensidade do vetor quando o campo elétrico é uniforme, gerado por placas, seja a placa positiva ou negativa, aí pode ser campo de afastamento ou aproximação, tanto faz. E aí só o campo uniforme, só dentro daquela região que ele tem um comportamento de campo uniforme. A gente vai fazer intensidade do campo, vai ser igual ao módulo da densidade superficial de carga dividido por 2 vezes epsilon. Esse sigma aqui, ó, nós vimos em aulas passadas, né? É a densidade superficial de cargas. Lembrando, densidade superficial de cargas em módulo é o módulo da carga elétrica dividido pela área que ela se encontra. Então, se eu pegar a carga elétrica que está na placa e dividir pela área da placa, eu tenho a densidade superficial de cargas na placa, né? Já esse epsilon aqui, ó, o nome dele é permissividade elétrica. Ele é característica do meio que está ao redor, né? Então aí eu consigo calcular a intensidade do vetor campo, seja criado por uma carga positiva, uma carga fonte, uma placa, ou negativa, tanto faz. E aí é só o campo uniforme, tá?
Só o campo elétrico uniforme. Consequentemente, se nós temos duas placas, a intensidade do campo em qualquer ponto entre as duas placas passa a ser duas vezes, né, de uma placa. Então, qualquer ponto aqui, ó, o vetor campo é constante entre as duas placas apenas, não se esqueçam, né? O vetor campo é constante. A intensidade do vetor passa a ser duas vezes de uma placa, então vai ficar a intensidade, vai ser igual a módulo da densidade superficial dividido pela permissividade elétrica. Aí esse campo que estou calculando aqui, ó, é só entre as duas placas, que é a região de campo elétrico uniforme. Essa forma de cálculo que eu apresentei, ela vem da lei de Gauss. Então nós temos a demonstração. Porém, a demonstração acho que vale para outra aula, né? Que daí a gente pode falar de lei de Gauss mesmo, e a partir da lei de Gauss demonstrar essas equações, que não é o tema da aula de hoje, né? Então, mas se alguém aí já aprendeu lei de Gauss, né, pode ter visto a demonstração dessas equações que eu mostrei. Para terminar essa aula, vale mostrar que, na verdade, cargas pontiformes pontuais podem sim criar o campo uniforme. Porém, eu não vou ter apenas uma carga, como eu lembrei no começo dessa aula. Para cargas pontiformes pontuais criarem o campo elétrico uniforme, eu tenho que ter duas cargas, então isso não tem exceção, ó. Eu tenho que ter duas cargas pontuais pontiformes, estou considerando então essas duas aqui, ó, pontuais pontiformes, de sinais opostos e com uma certa distância entre elas. Aí a região de campo elétrico uniforme, se vocês olharem o desenho das linhas de campo, ou linhas de força, ó, vai ficar só aqui, ó. Fica uma pequena região, não é toda a região, apenas assim uma pequena região entre as duas cargas. Então, se eu olhar ali, ó, dentro daquela região, as linhas elas ficam paralelas e equidistantes, ó, mas é só dentro daquela pequena região entre as duas cargas, né? Então aí aqui eu posso considerar um ponto, uma região, né, de campo elétrico uniforme. Mas aí repito, tá? As duas cargas elas têm que ser pontiformes, pontuais, de sinais opostos, iguais em módulo, em intensidade. A região de campo elétrico uniforme é uma pequena região entre elas apenas, ó, e elas têm que estar a uma certa distância entre elas, tudo bem? Fica aqui mais essa aula, né? Não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, mandar para o amigo, né? Assim eu consigo saber se vocês estão curtindo ou não as aulas. Um abraço, bons estudos.